Saudações a todos com a santa paz de Deus. Me chamo Rosângela Reis, me segue lá no Instagram, @eu sou Rosângela Reis. E quer umas dicas para você não morrer no deserto? Quer? Vem comigo, vamos? Então vamos lá, amados. 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 5, diz: Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Foram exterminados no deserto, né? Na época que Moisés tirou aquele povo do Egito e caminhava ali para o deserto, eles morreram tudo na jornada, né? Vocês verem lá no Êxodo, lá, o povo foi morrendo, entraram em Canaã, o povo de 20 anos para baixo. Foi gerado ali no deserto. Mas por quê? Por que será? Então vamos lá. No verso 6, 1 Coríntios 10, no verso 6. E essas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Primeira dica: não cobiceis as coisas más. Primeira dica: não cobiceis as coisas más. Na verdade, não cobiceis nada. Não devemos a nós cobiçar nada que é dos outros. Nada que não é nosso. Na verdade? 7. Não vos façais, pois, idolatrias, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentaram-se a comer e beber, e levantando-se para folgar. Idolatraram. Idolatria. O povo ali no deserto, eles saíram ali do Egito, orou a Deus. Deus tiraram eles do Egito. Para chegar ali no deserto, adorar ídolos. E aqui a gente fala, não é só de um ídolo aí, dessas idolatrias, se prostrar diante de uma imagem, alguma coisa, não. A idolatria se refere a muitas coisas, muitas mesmo. A idolatria com a nossa própria pessoa. Tem muita gente que tem um ego tão grande por si próprio, que se acha a tal, de uma tal forma, que se idolatra a si próprio. Acha que é o bom em tudo, principalmente nas coisas espirituais. Acha que é melhor do que todo mundo da igreja. Acha que é melhor do que todo mundo que encontra. Sabe de tudo. Não erra, é perfeito. Está se idolatrando. Está se idolatrando a si próprio. Muitos idolatram uma pessoa. Muitos idolatram atores, jogadores de futebol, cantores. Na igreja, idolatram pregadores. Entendeu? E isso tudo cabe-se na idolatria. Quer morrer, não? Não quer morrer no deserto, não? Não idolatra ninguém, não. Começando de si próprio, a outros, a imagem, a tudo. Deus abomina a idolatria. Continuando no verso 8. E não nos prostituímos, como alguns deles fizeram, e caíram em um só dia 23 mil. Gente, amados, irmãos, fuja de qualquer coisa relacionada à prostituição, à sexualidade imoral. É pedir para morrer. Deus abomina isso. Deus abomina esse ato na imoralidade. Ou seja, traição, né? É o adultério. Na tua mocidade, você encontra com outro, é como se fosse casado com eles. Deus abomina isso. Enfim, tem tantos outros assuntos, né? Mas vocês já sabem. Não cabe a falar aqui, senão pode dar até problema, né? Mas enfim, qualquer ato relacionado a isso.
na imoralidade, Deus abomina é pedir para morrer no deserto. Continuando aqui, ó. E olha para vocês verem, quando eles fizeram isso, só em um dia, morreram 23 mil daqueles povos israelitas, daqueles hebreus, por praticar essa imoralidade. Continuando no verso 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Vocês lembram lá, está escrito, quando eles tentaram a Deus, ali, né, murmurando, e Deus mandou aquela serpente ali, e foram morrendo gente, mas morreu milhares ali também, que Moisés teve que intervir, né, orar a Deus, pedir para Deus tirar aquilo, que Deus falou para Moisés construir ali uma serpente de bronze, né, vocês devem saber disso, e todo aquele que fosse picado, olhasse para aquela serpente de bronze, não ia morrer. Por quê? Porque tentaram a Deus, murmuravam, não é verdade? Ficava tentando. Às vezes a gente fala assim, Senhor, dá o sinal que o Senhor está na minha vida. Gente, o sinal que Deus está na nossa vida é que nós estamos vivos, não é verdade? E mesmo se nós estivéssemos numa cama de hospital, Deus estava com nós, porque nós não vamos viver eternamente, nós não vamos ficar aqui para semente. Não tem que perguntar se Deus está com nós, né? Mas a nossa fragilidade, isso eu não estou falando que é só vocês que fazem isso não, tá? Começando de mim, que muitas das vezes na dificuldade, na prova, na enfermidade, tribulação, tristeza e todas as aflições dessa terra, a gente, em algum momento a gente fala, Senhor, mas cadê tu na minha vida? Me dá um sinal. E na verdade nós não podemos fazer isso, porque aqui quem testa nós é Deus, não é nós que testa Deus, né? Então, é outra dica para nós não morrer no deserto, né? E continuando, no verso 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Aquele povo saiu do Egito, estava no deserto e estava murmurando, estava ruim. Estava sentindo a terra prometida e estava murmurando para Deus. Deus mandou o anjo destruidor, matou, destruiu. Vamos parar de murmurar. Tá ruim. Cadê o Senhor? Por que eu tô passando isso, meu Deus do céu? Eu não mereço. Nós não tem que questionar Deus. Deus é Deus e pronto. Não tem outra coisa. Deus é Deus e pronto. Acabou, encerrou. Só que somos frágeis, né? Então, na hora que vem as aflições, nós achamos que nós estamos sozinhos. E às vezes nós estamos sendo carregados nos braços de Deus. Nós estamos carregados, nós estamos vivos e sustentados pelos braços de Deus e está perguntando, murmurando. Tá difícil, meu Deus, eu não estou aguentando. E nós já estamos sendo carregados por Deus nos braços. É assim? Então vamos murmurar, não. Deus já tinha tirado aquele povo do Egito. Eles morreram no deserto. É como tem um ditado. Nadaram e morreram na praia. De que adiantou? Então, são dicas que servem para nós refletir muito. Então, vamos lá. Pega os Coríntios 10 inteiro, primeiro aos Coríntios 10. E lê lá para vocês verem. Isso foi deixado para nós como exemplo, né? Como também depois aqui continuando, no verso 11, ó. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para que já não chegados os fins dos séculos, para que são chegados os fins dos séculos. Aqueles, pois, que cuidar estar em pé, olhe que não caia. Então, vamos olhar para isso para que nós não caia. Isso foi deixado para nós como exemplo. Essa versão aqui é uma versão um pouco mais difícil, né? A João Ferreira de Almeida. Tem versões com as palavras mais fáceis de se entender. Então, mas aí vocês falam, essas são as dicas, se vocês quiserem morrer no deserto. Vocês vão morrer. Eu vou morrer cometendo isso. Mas vocês querem saber a dica para viver? Viver eternamente?
Tá aqui, ó. Manual de vida. E aqui tá Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Se nele crer, se nele caminhar, viverás eternamente. Deus abençoe. Fiquem todos na santa paz de Deus. Gente, não esquece de comentar, compartilhar, deixar o like. Faça parte aqui, ó, da tribo dos inconformados com este mundo. Correto? Faça parte dos inconformados com este mundo. Porque não devemos conformar. Porque esse mundo, ele não cabe a nós. Nós estamos aqui de passagem, somos só turistas só. Estamos aqui a passeio. Nossa terra não é aqui. Nossa morada não é aqui. A nossa pátria não é aqui. Então, vamos ser os inconformados com o mundo. Valeu? Deus abençoe.